E aí, como estão? Beleza? Eu sou o Yuri e esse é o terceiro vídeo do canal Rock and History, o canal que foi criado para falar sobre a história do som e a música popular contemporânea. When I was young, I used to wait. O tema do vídeo de hoje, pessoal, é bem legal, é um dos temas mais abrangentes e um dos temas mais polêmicos. Não, a gente não vai falar hoje só sobre música, vamos falar sobre a sociedade em si, a história social, cultural, até estabelecer conexões com o que mais diverte hoje no mundo do entretenimento, como shows de stand-up comedy, o humor norte-americano, né, o stand-up comedy norte-americano especificamente, e os desenhos animados, pelo menos os desenhos animados mais influentes. O tema desse vídeo será o show dos menestréis dos Estados Unidos a partir do século XIX. O menestrelismo, me desculpa o termo, é um termo que eu inventei agora para facilitar. O menestrelismo nos Estados Unidos é um pouco diferente dos menestréis do folk europeu. Folk europeu que foi o tema do vídeo passado. Folk europeu e a chegada na América. Os menestréis no folk europeu, numa visão tradicional, é aquela ideia do trovador, a pessoa que está nos espaços públicos, o músico que sabe tocar o violão, o violino, a gaita, a concertina e cantar, né, entoar cânticos, as músicas folk. E é a pessoa que divulga, é o agente que divulga as músicas populares. O menestrel do folk é isso, que está nos espaços de sociabilidade, que conhece a maioria do povo, que circula nas cidades, no campo e vai cantando. O menestrel do folk é isso. O menestrel nos Estados Unidos é um pouco diferente, não necessariamente é isso. O menestrelismo nos Estados Unidos do século XIX dá a ideia de uma ópera popular. Você tem cantores e compositores que se especializam em arranjar instrumentos, em escrever as letras e fazer uma ópera popular satirizando a realidade negra. A realidade do negro que veio da África para trabalhar sob regime escravo nos Estados Unidos. Como a gente sabe, os Estados Unidos, assim como a gente aqui no Brasil, a história deles também é muito marcada por escravidão. As 13 colônias sulistas têm um histórico de plantation, de mão de obra compulsória, exploração extrema do negro, poder na mão de poucos brancos e tal. A gente sabe que até hoje, estados lá como Alabama, Geórgia, no Mississippi, ali, né, você tem um histórico de racismo muito acentuado. E os menestréis dos Estados Unidos reproduziram esse racismo nas colônias do norte. A gente não pode falar mais colônias porque estamos falando dos Estados Unidos no século XIX e eles já tinham sido emancipados. A independência dos Estados Unidos é em 1776. No século XIX os Estados Unidos já é independente. Mas nas regiões do norte dos Estados Unidos, os brancos livres, a classe média que estava se formando, o termo classe média é meio forçado, né? Porque a ideia de classe média é mais para a sociedade capitalista do século XX e tal, crise de 29, New Deal. É aí que a gente tem uma classe média, que vai ser o tema dos vídeos subsequentes. Mas os brancos livres, os trabalhadores brancos, os comuns, o povo norte-americano naquela época, no século XIX, satirizavam os negros livres. Os negros que conseguiam fugir do sul e ir para as áreas do norte tentar uma vida melhor, com emprego assalariado, já que por mais que o trabalho escravo só tenha sido abolido de verdade depois das guerras de secessão, das guerras civis, que a gente estuda na escola, né? Entre 1861 e 1865, Abraham Lincoln, Norte e Sul brigam para saber qual modelo de desenvolvimento vai vigorar nos Estados Unidos, etc. A abolição da escravidão só vem na década de 1860. Mas antes disso, a partir da década de 1830, final da década de 1820, os menestréis começam a se firmar como um movimento de expressão cultural, de expressão artística. Era uma ópera popular que era protagonizada por brancos que se pintavam de negro, usavam maquiagem negra, pintavam a pele toda de negro e usavam roupas espalhafatosas para dizer que era o negro desleixado, era o negro desengonçado que não sabia se comportar numa sociedade com outra postura, com valor europeu, com visão europeia. E você tinha esse teor depreciativo na maioria das temáticas, das letras das músicas, do menestrelismo. Eram grupos de menestréis, você tinha um pouco de... era música e teatro, uma ópera popular. Geralmente o compositor era o ator e ficava fazendo passos, cantando, usando sotaque de negro, um sotaque do negro que tinha acabado de aprender o inglês, né, ou tinha uma noção muito ruim da língua, misturava com dialeto e falava várias gírias, termos caipira, para mostrar que o negro seria inferior. O negro ainda era visto como algo inferior na sociedade que estava ainda se formando nos Estados Unidos, na identidade norte-americana. Por mais que a gente já saiba que se não fosse a corrente afro-americana nos Estados Unidos, a presença deles, a gente não teria nem o blues, nem o R&B e muito menos o rock, né? Essa é a verdade. Era um movimento, né, que não tinha um caráter, era um caráter depreciativo e um caráter muito furado, como a gente sabe, um racismo bem porco e furado. O primeiro grande menestrel foi um cara chamado Thomas Dartmouth Rice, que ele compôs a primeira grande canção do menestrelismo norte-americano.
a canção mais célebre, que é Jump Jim Crow. Wheel about and turn about and do just so. Every time I wheel about I jump Jim Crow. É uma música bastante influente, bem curta, que 2 estrofes, que ele vai falando de um escravo que gostava de cantar e dançar, se não me falha a memória. Porque eles gostavam de criar estereótipos pro negro livre, pro negro ainda, né, preso ao regime de plantejo, ao regime escravo. Falavam que o negro era preguiçoso, que precisava trabalhar só porque era obrigado, só trabalhava porque era obrigado, porque se fosse livre, aí, né, o desenvolvimento americano não surgiria, porque ele não sabe trabalhar, o negro precisa de alguém para dar ordens e tal, é preguiçoso, desengonçado, ignorante. Você tinha essa visão totalmente estereotipada, distorcida, da população negra, da população afro-americana. Com o passar das décadas, pelo menos entrando no 1840, 1850, você já teve uma mudança de perspectiva. Porque a popularidade do menestrelismo, dos menestréis, foram tão alta, foram tão grande, que os menestréis dos Estados Unidos começaram até a ir para a Europa. Começaram a compor óperas populares para exportação. Na Europa você teve uma grande aceitação daquela proposta artística. Grupos de menestréis tocando violão, violino e tal, o banjo, que eu daqui a pouco vou falar, tocando banjo e cantando as músicas com os atores fazendo o gesto e cantando as canções. Fez muito sucesso na Europa também. Você teve um link entre os 2 continentes. Um link, né, forte entre as 2 culturas populares. Porque o menestrelismo bebia muito da fonte do folk. É inevitável. Menestral vem do folk europeu, o termo. Com as caras pintadas. Mas embora eles mantivessem a temática da cara pintada, da roupa espalhafatosa e dos gestos, você teve uma mudança leve de visão. Porque os 2 grandes compositores do menestrelismo, até hoje, os compositores mais famosos lá nos Estados Unidos, são 2 caras dessa leva, dessa década, de 1840 e 1850. Que a gente pode dizer que é a segunda geração dos menestréis. Foi um cara chamado Stephen Foster e o outro chamado Daniel Hammett. O Stephen Foster é o compositor mais famoso de todos, é o compositor mais respeitado lá. Ele compôs canções como Old Folks at Home, que você vê em vários desenhos clássicos do Walter Lantz. Sabem quem é? O autor do Pica-Pau. Do Walter Lantz, os desenhos clássicos da MGM, vários desenhos do Tom e Jerry, você também tem muita música do menestrelismo, e várias delas são do Stephen Foster, e do Pernalonga. O Daniel Hammett compôs uma das músicas mais determinantes no movimento. Ele era um compositor menos prolífico, compôs menos que o Stephen Foster, mas ele tem músicas muito memoráveis, como Jimmy Crack Corn, que a gente também que tem outro nome, chamado Blue Tail Fly. Se você procurar no Google, Tail Blue Fly e Jimmy Crack Corn, você chega na mesma música, que é mais ou menos assim. When I was young, I used to wait the master and him in this plate and pass the bottle when we got dry. Desculpa. And push away the blue tail fly. Jimmy Crack Corn and I don't care. Jimmy Crack Corn and I don't care. Jimmy Crack Corn and I don't care. My master's gone away. Essa música o Pernalonga canta em um dos meus episódios favoritos do Pernalonga, daqueles clássicos da Warner, da década de 1930, 1940, que é aquele que ele tá numa horta cheia de cenouras gigantes e encontra um gigante. Ele canta essa música na íntegra, Blue Tail Fly, Jimmy Crack Corn. When I was young, I used to wait on master and hand him his plate and pass the bottle when he got dry and brush away the blue tail fly. Jimmy Crack Corn and I don't care. Jimmy Crack Corn and I don't care. Jimmy Crack Corn and I don't care. My master's gone away. Essa letra fala de um escravo que tinha um mestre de escravo, também escravo como ele, né? Seria o escravo mor de uma fazenda. E esse escravo mor morre, aparentemente por problemas ligados à bebida. Ele bebia demais, ele tinha mais concessões, ele devia ter uma relação melhor com o fazendeiro dava algumas regalias para ele. E ele morreu e deixou o escravo que ele controlava sozinho. E ele se chamava Jimmy Crack Corn. Era Jimmy, esses nomes mais comunzinhos, eram muito genéricos naquela época do século XIX para denotar os nomes de escravos, né? Que poderiam ser destituídos de direitos, inclusive direito de escolher o nome. O branco senhor pegava o escravo africano e dava qualquer nome para ele, né? Jim, Dick. Era um termo já depreciativo. A partir desse menestrelismo, você vê que, por mais que nos anos de 1840, na década de 1840 e 1850, você começa a ter uma visão abolicionista, quando eles começam a exportar, os menestréis começam a exportar as óperas populares lá para a Europa, você tem uma visão mais abolicionista, que já trata o negro como vítima do sistema, vítima dos detentores do poder, né? Era só uma vítima dos latifundiários, que eram atrasados, conservadores, quando você começa a ter aquela rixa mais acentuada entre os capitalistas empreendedores do norte com os fazendeiros sulistas, os mais racistas. Você tem uma rixa, mas no contexto político já indicava uma ideia de abolição, uma ideia de que o escravo deveria ser livre, que deveria fazer parte da sociedade de verdade.
da sociedade norte-americana concreta, você tem uma visão abolicionista. Embora nos anos que antecederam a Guerra Civil, 1860, 1859, você voltou a ter alguns artistas que voltavam a tratar o negro como se fosse nada. Óperas que satirizavam diretamente, queriam ridicularizar o homem negro e a mulher negra também, muito importante falar. A mulher negra também era muito satirizada, dizendo que era totalmente submissa ao homem branco, que não tinha opção para escolher, o homem branco tinha que dominá-la inteiramente e tal e coisa. Mas a gente pode estudar, né, questão de história da raça e história do gênero, a partir do menestrelismo, embora as fontes sejam muito escassas, infelizmente, para a gente dar uma contemplada melhor na história do gênero, nessa relação entre homem branco fazendo canções de menestréis, um homem branco menestrel da classe média, e os escravos, homens e mulheres, os africanos e as africanas. O banjo, o instrumento, aquela guitarra com shape redondinho que a gente conhece, veio da África, oriundo da região da Senegambia. Ou seja, a gente conclui o quê? Que não só os negros contribuíram para a música em si, para a música norte-americana, a música característica, todas as vertentes musicais, blues, R&B, o gospel que veio da tradição aqueles gritos de louvor, vieram do Groots, que seriam gritos característicos de vários rituais religiosos das etnias africanas. Os africanos chegavam na América e os que se convertiam ao cristianismo então conseguiram transformar as modulações vocais e aqueles gritos afinados de louvor na música gospel. Não só na música em si os negros foram fundamentais, como também nos instrumentos. O branco se apropriou do banjo, se apropriou de um instrumento negro para reproduzir as canções dos menestréis. Olha só que curioso. Bastante curioso. Os menestréis usavam muito banjo nas composições, pessoal. A música que eu tentei tocar aqui, a Tail Blue Fly, fica ruim no violão, na afinação do violão é diferente da do banjo, o timbre é diferente, por isso eu fiz uma versão porquinha. Não dá pra gente saber como eram as composições originais dos menestréis, infelizmente. Tudo que a gente tem hoje foi rearranjado. Tudo que o território norte-americano conhece como música do menestrelismo já passou por vários arranjos e vários tipos de instrumentação. Mas foram essas músicas que transformaram não só o habitante de Nova York, o habitante da Virgínia, onde foi o núcleo, a gente pode dizer que foi o núcleo dos menestréis, ali, região centro-norte, não só o habitante da Virgínia, como da Filadélfia ou da Califórnia, do outro lado do mapa, tem essas músicas como instrumento de identidade, se reconhece naquelas músicas, a formação cultural deles tem naquela música tem um alicerce, né? Na música do menestrel um alicerce. E é isso que é curioso no movimento, nesse fenômeno que foi o show dos menestréis, nessa manifestação artística. É por isso que vale a pena a gente lembrar dela quando a gente fala de história da música popular contemporânea. There's where my heart is turning ever, there's where the old folks stay.